As videoaulas são uma adaptação das atividades do projeto de assistência técnica a pescadores artesanais e aquicultores familiares nos territórios do Litoral Sul, Costa do Descobrimento e Extremo Sul da Bahia, executado pela Humana Brasil em parceria com a Bahia Pesca por meio da SEAGRE, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Governo do Estado da Bahia. Vamos para a nossa videoaula de hoje. Olá, meu nome é Jamile Cunha, sou engenheira de pesca e na videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre algumas formas diferentes de fazer o pescado. Nessa aula vamos falar um pouco sobre a forma de fazer uma linguiça artesanal de pescado, hambúrguer e também uma empadinha. Nossa primeira receita vai ser de linguiça de peixe. O peixe escolhido aqui é a sardinha, mas vocês podem utilizar qualquer peixe que seja melhor para vocês. E vamos precisar de 500 gramas de filé de sardinha. Aqui já tá, já tirei a pele, já tá toda preparada porque vamos processar esse peixe. Vamos precisar de alho. Aqui eu tô utilizando 4 dentes de alho. Cerca de 20 gramas de sal, que dá uma média de 2 colheres da menor, uma colher de sobremesa. 15 gramas de colorau. 20 gramas de farinha de trigo. Cheiro verde a gosto. Eu tô usando aqui o coentrinho, mas pode ser salsa, tomilho, qualquer um. Pimenta do reino, ou pode ser pimenta comum também é a gosto. Azeite. O azeite aqui a gente tem duas colheres de azeite. Vinagre, 1 colher de vinagre. E metade de um limão espremido. E a gente também vai precisar de água. A água é cerca de 10% da quantidade do peixe. Então, se a gente está usando 500 gramas de peixe, a gente tem aqui 50 ml de água. E também para fazer a linguiça, a capinha a gente vai usar a tripa. E precisamos também de barbante para amarrar. E o primeiro passo para a gente fazer essa linguiça é a gente moer ou triturar, vai depender do que você tem em casa, Se tem um processador, pode processar a sardinha. Ou se não tiver, pode ser só com um liquidificador mesmo, que vai ser o caso aqui que a gente vai fazer. Se tiver um moedor de carne, também pode usar um moedor de carne. O importante é fazer como se fosse uma polpa, do pescado. Então, se vocês forem utilizar o liquidificador, é interessante que vocês façam com a função pulsar, porque se bater ele muito, aí fica muito líquido e não vai dar consistência para fazer a linguiça. Então, vai colocando a sardinha aos poucos e na função pulsar. A gente bate a primeira metade do pescado, depois a gente bate o restante, porque senão vai ficar muito difícil de bater. Agora a gente já terminou de processar essa sardinha, então vamos passar para a tigela e misturar com todos os outros ingredientes. Primeiro vamos colocar o limão, misturar um pouco. O vinagre ele não é utilizado agora. O limão, o azeite. O alho. Eu coloquei 4 dentes de alho, mas é bem a gosto, Se você não gostar muito de alho, pode colocar menos. Se gostar, pode colocar um pouco a mais. Do mesmo jeito, o sal também, vai a gosto. Eu não vou colocar todo aqui, a gente vai colocar um pouquinho, aí se tiver necessidade, coloca mais.
sal, corante. Também não vou colocar todos de vez. Aqui eu tô utilizando a pimenta cominho, mas se quiser pode ser só a pimenta do reino. Misturando e amassando, né? O cheiro verde, que no caso é o coentro. Mais um pouquinho de sal. Se achar que tá um pouquinho sem cor ainda, coloque mais corante e aí você vai dosando ao seu gosto. Vou mostrar um pouquinho aqui de perto para vocês verem como é que fica. Aqui eu já coloquei os ingredientes, né? Menos ainda a água e menos a farinha de trigo, que vamos colocar agora. Aí a gente acrescenta a água. Assim. E acrescentamos a farinha de trigo para dar a liga. E essa massa, ela vai pra geladeira e fica descansando por umas 2 horas antes de a gente colocar na tripa, pra finalizar a linguiça. Vou colocar mais um pouquinho aqui da farinha de trigo. Fazer uma bolinha aqui pra vocês verem como fica. A consistência dela. E pronto, agora a gente leva para a geladeira, deixa por 2 horas descansando e depois voltamos pra finalizar. Depois de descansar umas 2 horas na geladeira, aí a massa já tá pronta pra ser colocada na tripa, né? Aqui eu coloquei a tripa em uma solução de água, cobri ela com água e coloquei 1 colher de vinagre, deixei por pelo menos uns 30 minutos, que aí vai ficar mais fácil pra gente colocar a massa dentro dela. E a gente vai precisar de um funil, né? Ou então, se você não estiver em casa, pode usar da criatividade, né? Pode usar uma garrafa PET, né? Uma garrafa de água, cortar e fazer como se fosse um funil também. Aí a gente vai precisar de uma tesoura para cortar a tripa, o barbante para amarrar
E uma colher de pau, né, para caso precisar de uma ajuda para colocar a massa dentro da tripa. E aí aqui pra tripa, né, a gente tem que cortar ela, porque se ficar muito grande vai ficar difícil de colocar dentro no funil, né? Então a dica é primeiro ir puxando ela assim, mais ou menos o tamanho que quer, pra ficar mais fácil de colocar no funil, né, pra ir abrindo. Aí, quando já tiver um tamanhozinho assim, pega o funil, coloca ela aqui, e aí que a gente corta e dá um nó. Dá um nó normal na ponta. Pronto, a ponta bem amarrada aqui, a gente já com a massa. Então, a melhor forma é com a mão mesmo, né? A gente vai colocar aqui dentro do funil. E vamos empurrando para que desça. Tem que ter cuidado para não ficar com muita bolha de água. Então, tem que ir apertando para sair essas bolhas de água. E aí, vamos colocando mais. Volta cá embaixo, vai apertando para tirar a bolha de água. E a gente vai fazendo até dar um tamanho que a gente acha legal para o gomo da linguiça. Bom, esse é o tamanho que eu quero do gomo. Aí agora, pra gente começar o próximo gomo, a gente tem que torcer aqui. Aí a gente amarra com um barbante e depois continua preenchendo. Corta um pedacinho mesmo do barbante pequeno e amarra. E agora, depois de amarrar, a gente continua enchendo o outro gomo. E vamos fazer assim até terminar toda a massa. As linguiças já estão embutidas, agora a gente vai levar para cozinhar, deixar por uns 10 minutos cozinhando, e depois a gente vai dar um choque térmico, colocando em uma água com gelo, que aí ela vai ficar mais durinha e mais consistente. A água já está aqui fervendo, né? Então a gente coloca e deixa por uns 10 minutos. Depois de 10 minutos, né, a gente desliga o forno. A linguiça já tá, olha, mais consistente, mais durinha, só que a gente precisa dar um choque térmico nela. Então, a gente coloca uma travessa, né, com água e gelo, e vamos tirar ela aqui, direto da água quente pra água gelada. Vamos deixar aqui uns 3 minutinhos. Finalizamos a linguiça, né, agora. E vocês podem terminar ela como quiserem, né? Pode ser assada, pode ser frita, né? Com um limãozinho fica bem legal também. E aí vai do gosto de vocês. E a nossa segunda receita vai ser o hambúrguer.
Hoje a gente vai utilizar o aratu para fazer esse hambúrguer, mas vocês podem escolher o que quiser. Pode ser siri, pode ser caranguejo, pode ser algum peixe também. A única diferença se for peixe é que vai precisar colocar limão, né? Mas no caso aqui, como eu vou utilizar o aratu, não precisa. Vamos precisar de 500 gramas de aratu, 2 cebolas médias, 2 dentes de alho, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de farinha de trigo, corante a gosto, sal também a gosto e cominho ou pimenta do reino a gosto também. E para montar o hambúrguer, vamos precisar de pão, queijo. E se vocês gostarem, preferirem, também pode colocar tomate e alface. No primeiro passo, a gente vai refogar a cebola e o alho na manteiga. Primeiro a gente coloca a cebola. Quando a cebola já estiver dourada, né, mais assim transparentezinha, a gente vai e coloca o alho. Agora a cebola já reduziu bastante, já tá bem transparente. E aí a gente pode colocar agora o alho. Se a gente colocar muito tempo antes o alho, ele vai queimar e vai deixar um gosto um pouco amargo no hambúrguer. Então vamos só passar ele um pouquinho aqui e depois a gente adiciona a farinha de trigo. Agora, depois da farinha de trigo, a gente entra com o aratu. A função da farinha de trigo é dar consistência ao hambúrguer. Então, caso necessário, depois a gente pode colocar um pouco a mais na massa. Vamos mexer aqui até que ele fique uma pastinha. Vamos agora temperar essa massa. Sal. Já colocando aos poucos, para não correr o risco de salgar, né? Corante. E o cominho. Agora vamos misturar e deixar aqui no fogo cerca de 7, 8 minutos para ele cozinhando. Depois que a massa sai do forno, a gente deixa ela na geladeira por volta de uns 10 a 20 minutos. É para ela firmar mais. E aí agora a gente modela e pode grelhar ela. Aí uma dica para modelar é fazer uma bolinha. Vai apertando para ela ir pegando o liga. Faz uma bola e amassa e vai modelando no formato de hambúrguer. Ou então, pode abrir e pegar ou um copo ou um pirex, colocar e fazer o molde para ficar todos mais ou menos no mesmo tamanho. Se quiser colocar para congelar, esse é o momento, né? Depois que modela, aí pode passar um papel filme e coloca no congelador. Então, para iniciar a montagem do hambúrguer, primeiro a gente coloca o pão, né, com manteiga numa frigideira para dourar um pouquinho. Ele já tá douradinho, então tá ótimo assim.
Aí na mesma frigideira a gente coloca um pouco de manteiga, só para grelhar mesmo a carne do hambúrguer, porque ela já tá cozida, né? Então só vai ser para grelhar um pouco. Depois que já estiver bem douradinho, a gente coloca 2 fatias de queijo em cima. E aguarda um pouco o queijo derreter. O queijo já tá derretido, já tá dourando um pouquinho. Então, a gente pode agora tirar. Então, esse é o nosso hambúrguer de aratou. Eu coloquei aqui uma alface, mas se você gostar de colocar cebola, tomate, pode ficar à vontade. E também é uma opção interessante para comer esse hambúrguer no almoço, né? Aí já não utiliza o pão, usa só a carne mesmo, que vai ficar bem gostoso. E essa receita, né, a gente utilizou 500 gramas de aratou e deu uns 10 a 11 hambúrgueres. E a nossa terceira receita vai ser empadinha de aratou. Aí o primeiro passo é a gente faz a massa, deixa a massa descansando na geladeira, enquanto isso a gente vai fazer o recheio. Agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente vai precisar para fazer a empada de marisco. Para a massa a gente vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, né? Aqui ela já tá peneirada. De 250 gramas de banha de porco ou gordura hidrogenada, né, que é a margarina. 1 colher de sopa de sal e um ovo, que aqui já tá levemente batido. E para o recheio, vamos precisar de 500 gramas de aratou, uma cebola picadinha, cebola média, 4 colheres de sopa de azeite, 2 dentes de alho, 2 a 3, né? Vai muito do seu gosto. Aqui eu coloquei um pouco menos de um pimentão picado, mas também é bastante a gosto. Azeitonas, cheiro verde, aqui eu coloquei coentrinho, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de extrato de tomate, ou molho de tomate também pode ser, e corante, cominho e sal a gosto. E também vamos precisar de forminhas para fazer a empada, né? No caso aqui, eu tenho essas forminhas no formato de barco, mas pode ser de qualquer formato que você tenha em casa. Aqui eu já passei a farinha de trigo para uma tigela um pouco maior, pra gente poder misturar. Então a gente coloca o ovo, o sal, e a banha de porco. E agora a gente mistura. Essa massa com banha de porco, né, ela não pode ser muito mexida. Então, a dica é mexer com as pontas dos dedos para ela ficar bem soltinha. E depois que todos os ingredientes estiverem bem misturado, aí a gente já deixa ela descansando na geladeira. Para o recheio, a
gente coloca uma panela no fogo, uma panela já quente. Aí vamos colocar o azeite e refogar a cebola e o alho. Acrescenta o alho, quando a cebola já estiver transparente. O pimentão. E o aratu. Mistura um pouquinho, deixa afogar e depois acrescentamos os outros ingredientes. Depois que a gente incorporou os ingredientes no aratu, a gente pode continuar colocando o restante. Agora a gente acrescenta a azeitona. O extrato de tomate. O sal. O cominho. E o corante. E por fim, vamos acrescentar o coentrinho e o leite de coco. E agora vamos deixar esse recheio aqui cozinhando. Por mais ou menos uns 15 minutos. Depois de 15 minutos, o recheio fica assim, né, sem água nenhuma, mas ele ainda fica bem úmido, né? E é essa a ideia. Agora a gente deixa ele esfriando, enquanto isso a gente vai abrir a massa. Aqui o recheio já tá frio, a massa, né, tira da geladeira. Olha, pra vocês verem como fica. Fica tipo uma farofinha mesmo. E aí vamos colocar aqui um pouquinho da massa. E aí a gente vai prensando aqui, né, deixa fininha. E ela pode ser feita fechada, com uma empada mesmo. Né, ou no caso, essa minha forma aqui é forma de barquinho, pode deixar aberta. Ou fazer meia fechada, né? No caso aqui, fechada com uma empadinha, a meia aberta. Ou então, colocar assim mesmo no forno e servir desse jeito mesmo.
Se fechar, lembra de passar ovo, né, uma gema de ovo, pincelar em cima das empadinhas antes de colocar no forno. Então, esses são os resultados das nossas empadinhas. Com essa base de 500 gramas de farinha de trigo, rende mais ou menos umas 25 empadinhas. Mas aí vai depender muito do tamanho da forma que você tem em casa. Então, essas foram as nossas 3 receitas. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e até a próxima!